Olá, olá, olá. Vamos ao vídeo 284. Vamos falar um pouquinho sobre certos pensamentos criam formas vivas. Bom, o que eu falo neste momento, o que você pensa, o que você fala também, o que todos nós falamos, criam formas sutis, porque nós somos co-criadores. Então, nós não temos, ou não vemos, né, o que criamos, mas nós criamos. Porque nós temos a partícula do Criador dentro de nós e por isso somos co-criadores. Então, vai depender muito do que pensamos para formar em energias, né, sutis, para que depois se materialize. Se a pessoa segue o bem, tem pensamentos positivos, se a pessoa não se preocupa em, vamos dizer, em reparar na parte tão negativa das pessoas, ela deixa para lá, não quer saber, ela tem bons pensamentos, ela gosta de praticar a caridade, ela gosta de estudar a espiritualidade, ou seja, outra religião, procura entender, saber, procura desenvolver o amor incondicional. Então, vai formando uma egrégora de pensamento, que nosso pensamento é energia, então ele vai no ar. Aqui está cheio do que eu estou falando. Esse pensamento, ele tem formas geométricas, que são criadoras, que cada forma geométrica pertence, vamos dizer, a uma maneira de pensar, assim como as partículas, os fatores de Deus, têm as suas formas. Uns têm forma, alguns fatores têm forma, na ponta tem uma forma, vamos dizer, de coração, que é do amor, né? Outros têm de um quadrado, outros têm de um triângulo, outros têm curva, simplesmente uma curva, assim, etc, etc. E aqueles que têm pensamentos ao inverso, ou seja, pessoas invejosas, pessoas que só pensam no poder e derrubam os outros por querer o poder, fazem fofoca, disse-me, né? Fofoca. Tem ódio, tem mágoa, tristeza, depressão forte, tristeza forte, que todos nós temos alguns momentos de que ficamos tristes, mas aquela pessoa que está sempre triste, todo momento, o deprimido constante também, o invejoso, o cobiçoso, que cobiça as coisas dos outros, os super mentirosos, sempre mentindo, uma atrás da outra, uma mentira atrás da outra, sem necessidade de mentir. É mentiroso sem necessidade de mentir. Porque às vezes há uma necessidade, né? Para evitar problemas. Né? Tudo aquele. Então, que além de pensamentos negativos,
também tem as ações negativas, o que vai acontecer? Ele é co-criador, todos nós somos co-criadores, então dele vai saindo um tipo de energia que irá formar esses bichinhos peçonhentos, como aranhas, escorpiões, lacraias, formiga, formas somente manchas escuras, manchas marrons, cinzentas, cor de chumbo, etc. Borrões são outro tipo de mancha. Já falei em aranha, lagartos também. Mas não é que você esteja pensando essas coisas negativas e, de repente, você olha e vê. Ah, formou um lagarto, que já é um lagarto. Ele pode ser pequeno, mas é tamanho suficiente grande para uma criação. Uma aranha? Uma traça? Um cupim? Bom, não, ele se forma em energia. Nós criamos com a nossa energia, com o nosso ectoplasma. O ectoplasma, junto com os nossos pensamentos, as nossas ações, cria. E com a partícula que está dentro de nós, que é por isso que nós somos co-criadores, nós estamos utilizando essa energia do Criador primordial erroneamente, porque ele cria com amor. Mas como nós desvirtuamos os nossos pensamentos para coisas negativas, nós criamos essas formas de vida que estão em forma sutil e que, com o decorrer do tempo, elas se automaterializam. Então, às vezes, você tem uma casa, mas essa casa está cheia, está sempre cheia de baratas e o morador em cima não se queixa. Por quê? O outro tem aranha que não acabava mais. Pois eu vou lhe dar exemplos na minha vida. Na época, porque a minha família já faleceu, né? As pessoas que me criaram. Então, todo dia tinha aranha no teto, e teias de aranha, mas aranha e teias de aranha. Não eram aquelas aranhas venenosas, é a aranha que costuma estar dentro de casa, né? São pequenas, redondinhas, tem um bumbum, bumbum redondinho, feito uma formiga, né? Então, limpava, daqui 2, 3 dias já estava tudo cheio. E até mesmo, chega a porta sempre limpando, está cheio de teia de aranha, está cheio de teia de aranha. Por quê? Ali, constantemente, tinha palavras, não era pensamento, ditas horríveis. Né? Palavras de humilhação, palavras que recordavam o que o outro parente tinha feito de ruim, um ego aflorado de poder, que é aquilo e tem que ser aquilo. Faleceram e eu, dentro do mesmo recinto, né, continuei vivendo, e ainda surgia aranhas, mas não tantas aranhas. Com o tempo, foi até diminuindo. Aqui, onde eu estou morando, quando eu vim morar para aqui,
Olha, gente, o que tinha de traça. Parecia morcegos, tudo pendurado no teto. Isso não é possível, eu canso. De repente, ó, sumiu tudo. Roeram minha roupa, roeram tudo, mas de repente eu fiquei assim. Eu botava na fetalina, não adiantava nada. Por quê? Alguma coisa aconteceu. O meu pensamento, ou este recinto ficou limpo do morador antigo ter deixado aqui. Porque também tem isso, né, gente? Você se muda para um local, aquele local ainda está impregnado daquela energia. E se você for uma pessoa voltada para o bem, você vai, com o tempo, modificando aquela energia. Aqui agora aparece, de vez em quando, umas baratinhas. Eu lembro que eu li num dos livros dos pleiadianos, que quando começa a surgir muita barata, que isso é falta de amor. Então, por isso que eu costumo dizer, de vez em quando eu digo, ainda não desenvolvi, embora já tenha desenvolvido, sim, que eu sinto, mas ainda não desenvolvi totalmente um grande percentual de amor, porque elas vêm, aparecem aqui, é pouco, é de vez em quando. Houve uma época que aparecia muita lacraia, desapareceu. Entrou até rato. Formas de pensamento que atrai. Eu vivo aqui numa situação meio estranha, porque eu tenho que dar informações, então eu tenho que falar coisas negativas para explicar, né? Como, por exemplo, que eu falava dos draconianos, dos reptilianos, e aí atrai esses seres. Atrai, fala o Mago Negro também os atrai. Então, é uma coisa que, mas eu tenho que conviver com isso, porque eu tenho que falar para explicar, certo? Não tenho afinidade com eles, embora eu goste de saber para aprender. Quero saber para aprender, para saber. Porque a gente sabendo também tem a nossa autodefesa. Quando a gente sente alguma coisa estranha, digo, epa, isso aqui não é de mim, isso não é do meu pensamento, isso aqui não tem alguma coisa estranha. Aí você já fica pronto para se autodefender. E há várias maneiras para se autodefender sobre a espiritualidade negativa, né? Cada um tem o seu jeito. Então, senhores, nós vamos formando. É o caso de quem bebe muito, né? Que vai aí para os bares, fica lá com 6 cervejas, 6 garrafas de cerveja, aquela grande, 20 de latinhas, tomando aquilo sem parar. E em casa a mesma coisa, assistindo o jogo de futebol pela TV, fica bebendo cerveja. Eu falo, traz mais uma aí, né? Porque a cerveja tem larvas astrais e elas penetram no duplo etérico. E depois de penetrar no duplo etérico, elas penetram no perispírito e vai destruindo, vai fazendo doenças. Assim acontece com as formas de pensamento de aranhas, de formigas, que penetram dentro da pessoa que está com esses pensamentos, esse ego que tem vontade de fazer mal a fulano e beltrano, esse ego aflorado que quer ser poderoso, então faz tudo para botar, faz encrenca do colega de trabalho, aquilo tudo. Então ele vai acumulando essas formas de vida sutis dentro dele, que vai ocasionar doenças. E depois, quando falece, ele está tão impregnado
que vai ser igual a esses filmes que a gente vê de ficção, que o cara aparece cheio de aranhas, né? Escorpiões, e tem um bichinho que aparece em muitos filmes antigos do Egito, que eu... Escarabé é um bichinho lá meio redondo, com uma casca em cima. E aí vai. Não há esses seres que se autotransformam em espíritos ovoides e que antes de ficar totalmente ovoide, ele não se transforma num lagarto ou num vibrião, que é uma cobra. Isso é o quê? O resultado do que foi a vida dessa pessoa nessa última vida. São as consequências. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes eu até perguntava, peraí, mas Deus fez a barata, Deus fez o mosquito, para quê? A barata vem, mas a gente, podendo não matar a barata, que a barata, ela é um ser vivo. E ela não deixa de ter também a partícula do Criador, porque, como nós somos co-criadoras, quando criamos isso em matéria sutil, estamos pegando as partículas criadoras também, do Pai e Mãe Criador primordial. Eu, quando posso, jogo ela lá para fora. Quando não posso, aí tem que botar o flit, né? Mas me dá pena. Me dá muita pena de matar esses bichos, porque é uma vida, né? Eles sentem dor também. Eles vão ficar sentindo falta de ar, querendo respirar todo o tempo, tanto que as baratas ficam de barriga para o ar, elas morrem de barriga para o ar, geralmente, porque elas querem respirar, né? E elas dormem também de barriga para o ar, interessante. Já peguei muitas baratas dormindo, pensei que estava morta, estava dormindo. E é aí que a gente pega a barata. Ou se você pode pegar a barata com um pano molhado e jogar lá para fora. Porque a barata suja, né? Estraga as coisas. É o problema, né? O problema dos animais é a caca. Eu sei que nós também somos animais antes de sermos seres humanos, mas será que nós também poderíamos ter sido baratas, lacraias? Não sei. Isso aí eu não sei. E então, com o tempo, formata, né? Se transformam em matéria, na matéria viva. No passado, mas há milhões e milhões de anos, como os seres tinham muitos poderes ainda não tinham nos manipulado, ainda não tinham bloqueado as nossas fitas de DNA, então muitos tinham desenvolvido magia e faziam corvos, faziam pássaros para perseguir a pessoa, faziam cobras, animais peçonhentos, né, como aranhas, do tamanho que eles queriam, faziam até surgir temporais. Isso não é ficção, não, isso existiu. Porque as pessoas têm poderes e, em vez de usar os poderes para o bem, ficam usando para o mal. Isso é usar para o mal. Como elas perderam essa capacidade, o que é que elas fazem? Quer fazer mal para uma pessoa? Ah, então vai lá pedir ao espírito lá de certos centros que não se pode chamar centro espírita, porque centro espírita está sempre voltado, né? A gente pensa, está sempre voltado para o bem, mas existe o outro lado. Então, a contraparte, existe a contraparte, que são centros que fazem
Eles acham que estão fazendo bem para aquela pessoa que pediu, certo? Mas estão fazendo mal para outra pessoa. Então, como as pessoas perderam esse dom, quem quer fazer mal ao outro vai lá nesse centro, pede o cara que se fantasia de diabo e se fantasia de não sei de quê, e, e finge que é um Exu, finge que é uma pombagira, finge que é o mago não sei o quê, que é o caboclo não sei o quê, fingem. Porque espíritos do bem não fazem isso, então eles fingem que são essas entidades que trabalham para o bem, fingem que são elas e vão fazer o mal. Aí a pessoa pede, porque ela não perdeu a capacidade, então esses médiuns, que também estão voltados para o mal, sintonizam com as trevas, então eles fazem esse favor para essa pessoa que foi pedir para fazer mal a alguém, porque aquela pessoa também lhe fez mal e ela quer se vingar. Ela quer se vingar porque recebeu o mal da outra pessoa, quando deveria perdoar. Por quê? Quando essa pessoa que pediu para fazer o mal desencarnar, ela vai para lugares horrorosos. Pensa que não vai fazer nada? Ou ela mesma vai lá para o cemitério. Vai lá para o cemitério, bota lá umas porcarias lá, qualquer, e acha que aquilo vai dar resultado. Não é aquilo que dá resultado, é o pensamento dela que é forte que vai energeticamente, porque nós temos eletromagnetismo, esse eletromagnetismo vai levar esse pensamento a outra pessoa e vai fazer mal para ela. Tem pessoas que dizem assim, tomara que aconteça isto assim, assim com ela. E acontece. Tem um desastre de automóvel, cai na rua. Muitas pessoas têm relatado para mim que caíram e até fraturaram, que sentiram como se alguém empurrasse elas. E isso aconteceu comigo. Mas eu fiquei tão traumatizada que eu nunca mais fui, que eu ia de vez em quando passear aqui onde eu moro, depois de umas ruas tem um lugar que foi o antigo zoológico aqui no Rio de Janeiro. E ali ainda tem umas árvorezinhas que foram morrendo com o tempo, foram morrendo. Era um lugar muito bonito, antigamente tinha lago, tinha cisne, pato, cisne. Mas, como acontece aqui no Rio de Janeiro, roubam tudo. Até roubam pato e cisne para comer, né? Ou para vender. E hoje nós temos lá um pouco de água quando chove e cria mosquito. Tinha até a Vitória Régia antigamente, eu lembro quando era criança. Com o tempo foi ficando quase sem árvore, não tem árvore nenhuma, tem uma meia dúzia de árvores. E eu fui dar a minha volta lá, fui caminhar um pouco e olhar o resto. E já tinha muitas semanas que eu, quando andava, eu parecia que sentia uma coisa, parecia que eu ia cair. Mas como eu, uma vez ou outra, já tive labirintite, eu pensei, deve ser labirintite. De repente, eu senti uma coisa que eu ia cair, eu fiz tudo para não cair. Sabe como é que eu caí? Impressionante. Eu parecia uma folha de papel, eu caí assim, ó, em pezinho assim, ó, simplesmente assim. Cortei, abriu tudo aqui, o sangue escorria pela minha vista, que eu pensei que tivesse ficado cega, porque o óculos, eu caí em cima do óculos, né, fez isso. E eu gritei, senti um medo terrível, que eu gritei, que veio uma mulher correndo, uma coitada, eu acho que ela ia para o emprego dela, e eu dizia para ela, não, vai para o teu emprego, eu vou, porque aqui tem a clínica de família, eu vou levar a senhora lá, não sei o quê. Eu digo, deixa que eu vou sozinha. Não, em primeiro lugar, está a senhora, não sei o quê. E eu nunca mais vi essa pessoa, nem sei quem era, coitado. E acho que eu nem agradeci, porque a gente fica, né, meio assim. Aí fiquei lá e tal, mas fizeram uma barbeiragem aqui.
foram muito atenciosos comigo, mas fizeram uma barbeiragem. Então, costuraram, tinham que costurar a parte interna primeiro para depois a outra parte. Costuraram tudo junto. Depois, para tirar os pontos, eu fui ao médico particular, foi um sufoco. Demorei mais de uma semana para ele poder tirar ponto por ponto. Ele ficou até irritado da barbeiragem que eles fizeram. E eu acho que eu tenho má circulação aqui, que isso afeta até a minha vista, né? O sangue não corre direito aqui. E eu senti um medo, é como se alguém tivesse me empurrado. Porque naquela época, não tinha muitas pessoas assim que divulgavam coisas sobre reptilianos, draconianos, etc, etc, nova ordem mundial, e eu estava revelando naquele meu primeiro canal que eu deletei. Eu colocava lá, e eu estava revelando coisas, né? Depois foram surgindo, aos poucos foram surgindo canais falando sobre isso, até que agora é uma enchente, né? Tem canais, e aconteceu isso comigo. Então, como eu estava dizendo, porque aí houve um motivo. Não é que eu estivesse com pensamentos voltados em sintonia com eles, eu estava fazendo um trabalho contra eles. Então, nós temos dois tipos que acontecem com a gente. Um tipo que fazem porque a gente está despertando as pessoas, está revelando as verdades, eles vêm e fazem mal na gente. E tem o outro lado, que é a própria pessoa que faz mal para ela mesma, ok? Vou repetir para ficar bem entendido, né? Então, há aquelas pessoas com sintonia em maus pensamentos, então elas automaticamente estão em sintonia com as trevas, né? Os seres trevosos, e que elas próprias vão criando isso nelas. E tem o outro lado, que são pessoas que trabalham para a luz e que os negativos ficam pau da vida e acontece coisas. Porque para não acontecer coisas para as pessoas que procuram despertar os outros, fazer o trabalho de luz, a gente tem que também estar muito ligada aos nossos guias, ao nosso mentor, ou a Jesus, ou Pai, Mãe, Criador Primordial. E eu estava mais ligada, era o meu trabalho, né? Eu esquecia, não, tem que lembrar, nem que seja assim. Bom dia, Criador Primordial. Boa noite, Criador Primordial. Tem que ter alguma ligação, entende? Então, nessa época, eu não me preocupava com isso, né? Olha, eu fiquei tão traumatizada que sabe que senti medo terrível, primeira vez na minha vida, porque naturalmente o meu espírito vê, ele não consegue transmitir ao meu mental da clarividência, mas ele vê. Naturalmente tinha alguém ali, ou mais de um, não se sabe. Eu não consegui. Eu vi e consegui equilibrar e não consegui. Foi igualzinho, uma folha de papel assim, pá, foi só assim. Eu fiquei algum tempo querendo me equilibrar, querendo. Foi. E a sorte foi na terra. Agora imagina se tivesse ido em passeio, né? E ali tinha terra. Então, senhores, temos que ter muito cuidado e procurar não ser negligente como eu fui, né? Estar sempre ao lado. Quem gosta de fazer oração, faça as suas orações, porque sempre atrai coisas boas, porque nenhum ser trevoso gosta da oração. Nos centros espíritas, que doutrinam
esses seres das trevas, eles dão até gargalhada quando a pessoa começa a dizer o Pai Nosso, ou Ave Maria, ou outro tipo de oração, eles dão gargalhada, debocham. Aí são levados lá para as prisões lá, sei lá. Vão lá para as naves, né? São levados para as naves, depois são transportados lá para os lugares devidos. E é isso, senhores. Então, o que nós pensamos, nós criamos formas que futuramente serão formas vivas. Então, muitas coisas que a gente tem por aí já foram até feitas no passado, né? Quer ver outra coisa? Vamos lá recordar que muita gente não vê todos os vídeos, então vamos lá. Existem os laboratórios dos magos negros, que foram os alunos dos draconianos, ou dragões. Uns chamam de dragões dragonianos, né? Eu conheci pelo nome draconiano. Outros falam dragão, dragonianos. Então, sei lá, eu não sei qual é o certo, então, mas eu prefiro ficar com draconianos, que foi o que eu inicialmente comecei a explicar, né? Então, nós temos os magos negros que fazem laboratórios. Eles fazem lá perto do núcleo da Terra e também fazem nos lugares que não tem sol aqui na superfície da Terra. E eles, como é que eles fazem? Eles tiram o ectoplasma, né, dos seres que têm sintonia com eles, eles tiram o ectoplasma para fazer isso. Então, nesses laboratórios, eles fazem vírus, bactérias e outras formas, né, de doenças e colocam. Aí eles preparam. Geralmente eles podem preparar um ovoide e coloca dentro da pessoa que vai reencarnar, que pertence a eles, né? Tem sintonia com eles. Ou eles podem colocar através de um chip, ou de outro tipo de aparelho também que eles têm para acionar lá as coisas. Há várias formas deles fazerem isso, mas eles fazem doenças. Então eles colocam na pessoa. Quando chega à superfície, esses vírus ou bactérias, ou vibriões, ou larvas, eles vão dentro da pessoa, dentro dela, já materializada, já adulta ou adolescente, seja lá na que idade que eles tenham determinado, né? Começa a se materializar lá dentro. Aí forma o quê? Um vírus. Pronto. Já está preparado para conseguir aparecer uma pandemia. É assim que acontece. Também tem certos laboratórios que fazem, né? Fazem também vírus, mas é mais para utilizar nas guerras, né? A gente faz experiência, às vezes, sem querer, né? Sem querer, sai lá do laboratório, não sei como, e acontece coisas por aí. Mas, mais certo, quando acontecem certas epidemias, é lá dos laboratórios de magos negros, porque eles são super inteligentes. Eles têm bilhões de anos, desenvolveram muito a inteligência deles e mais fazem as coisas por mal, pelo belo prazer, né? Essa gente gosta de ver o sofrimento dos outros, gosta de ver a irritação dos outros quando eles estão os provocando. Sabe como eles ficam pau da vida? Essa gente gosta de provocar os outros quando você não reage.
eu tive um período que eu tive que trabalhar numa banquinha na rua e eu estava vendendo incenso. Foi a única coisa que eu estava conseguindo vender. Interessante, o pessoal me perguntava se eu era Hare Krishna porque eu vendia incenso. Eu frequentei muitas vezes o templo, mas nunca fui Hare Krishna. Só frequentei para ver, conhecer. Então, 2 adolescentes de colégio público que havia ali na rua vieram me provocar. Ficaram mais de meia hora, mas depois eu não aguentei, não. Eu disse um monte de coisas para eles, que eles saíssem dali porque isso e aquilo. Eu disse um monte de coisas. Aí ele disse assim: onde é que você mora, hein? Eles iam se vingar de mim. E foi o único lugar que eu estava conseguindo vender. Aí eu não pude mais voltar para o lugar, porque eu já sabia que iam se vingar de mim. Não sei de que forma. Não pude mais voltar ali. Possivelmente, esses 2 adolescentes já gostam de fazer isso. E, como eu estava com meu trabalho, né, espiritual, e estava vendendo coisas espirituais, incensário e outras coisas, então os Lama-Luz devem ter mandado eles ali. Eles ficaram mais de meia hora, até que eu não aguentei mais, mas eu devia ter aguentado, né? Devia ter aguentado. Então, essa gente que gosta de provocar os outros, eles ficam pau da vida quando você não reage. Acontecia aqui em casa também. Me xingava, dizia um monte de coisas, me humilhava, e eu não dizia nenhuma nem outra. A pessoa dizia assim: eu falo, ela me deixa falando aqui sozinha, nem responde. Então aprendam, hein? Fica o pau da vida, porque eles gostam de provocar os outros, eles adoram essa energia negativa. Você provoca a outra pessoa responde. E então, só que esses 2 rapazes, eu não respondi, eu não lembro que respondi, mas eu não respondi assim agressivamente. Por isso que ele me perguntou, né, que eles ficaram pau da vida, eu vi na cara deles, ficaram pau da vida. Mas eu não respondi agressivamente, eu respondi à altura, mas não agressivamente, eu lembro disso. Bom, então aqui, então a conclusão que a gente chega é o seguinte: a pessoa gosta de provocar, como no trânsito. O cara xinga o outro, aí o outro fica pau da vida, responde, começa a briga. Se o outro não responder, o cara que te xingou, ele vai seguir o caminho enfurecido, ele vai se enfurecer ele mesmo, vai fazer mal para ele mesmo, porque ficou pau da vida porque você não respondeu à agressão. Mas às vezes a pessoa esquece, né? A gente esquece e às vezes até responde e tal, esquece. Né? Mas não deve responder não, tá? Porque eles se doem, dor de cotovelo. E aí deixa, não responde, deixa porque ele está formatando seres peçonhentos dentro dele. Depois, quando eu morrer, vai ter uma grande surpresa. O que eu fiz? Meu Deus, me ajuda! O que eu fiz? Socorro! Não vai ser ajudado, não. Só se a pessoa for daquele tipo, tem hora que é ruim, tem hora que é bom. Tem hora que é ruim, tem hora que é bom. Aí vai ficar naquilo. E aí pode ser até que tenha ajuda, né? Porque se ela se volta para o lado bom às vezes, se volta para o lado ruim, mas aí a luz está vendo isso, então vamos dar uma chance para essa pessoa. Vamos tirar todos esses seres peçonhentos dela, vamos tirar isso e dar uma chance aí, vamos levar ela para um hospital das colônias lá, vamos botar ela para estudar as coisas espirituais, né, para dar uma chance na nova reencarnação. Senhores, fico por aqui hoje. Tudo de bom. Muita luz para vocês que estão no meu canal e que também estão no outros, né? Vocês veem mais de um canal. Eu
Eu agora só vejo um canal, para mim é suficiente ver um canal lá da plataforma. Eu acho o seguinte, quando a gente encontra um canal que gosta, não precisa ir para outro. Mas as pessoas que estão no meu canal, eu indico a plataforma, canal Plataforma de Oração, porque aí é um canal, como é que eu vou dizer, que está trazendo as verdades, confiável, né? Um canal confiável que está trazendo as verdades e que traz a energia do Cristo, de vez em quando a energia dele bate lá, né? Como canalização e, como eu já disse num vídeo aí, eu senti uma energia boa, né? E não estava lá no local, mas senti através do vídeo. Então eu indico esse canal para que vocês vão assimilando mais conhecimento. Então, tudo de bom e agradeço a presença de vocês. Paz e luz a todos.